Oi, pessoal. De novo, mantendo o propósito do nosso canal, estabelecer algumas situações aqui de alertas. Vivemos uma situação bem interessante, que é um perigo invisível sem fronteiras, microplástico e nanoplásticos, que já contamina toda a cadeia alimentar do planeta. Você sabe o que que é isso? Não, eu não sei. Quase ninguém sabe. Mas por isso que é perigo invisível e sem fronteiras. Interessante? Então vamos lá. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Que lenga-lenga de sempre para começo de conversa. Né? Sugira temas aí para a gente conversar, divulga essa ideia aí, pessoal. Mas vamos lá, vamos lá. Vocês já sabem, então vamos nessa. Pessoal, todos os dias que imaginamos que quase todo mundo, não é só força de expressão, as pessoas no mundo inteiro utilizem saco de plástico para as mais diversas finalidades, pela facilidade, pela comodidade, para transportar alimentos lá do supermercado, para transportar o lixo, eh, uso de garrafas PETs, para condicionar alimentos, etc, etc, etc. É fácil manusear o plástico, não é? O plástico é uma invenção relativamente recente na história da humanidade. Tornou onipresente, né, em tudo aí que a gente está fazendo. Todavia, pessoal, está aí um desafio colossal para a saúde do planeta. Eu esqueci agora, mas salvo engano, no Oceano Pacífico existe um cinturão de plástico, não é que as correntes levam sobretudo garrafas, PETs e tal, para aquele negócio ali e formou um círculo muito grande, por isso chama colar plástico e tal esse negócio. E os animais marinhos, vira e mexe aparece um morto, né? Com um plástico na boca, uma sacola, uma garrafa, enfim, essas coisas todas a gente vê isso. Então, o impacto ambiental lá no mar. E aqui, fora do mar, como é que é isso? No mundo todo, pessoal, mais de 330 milhões de toneladas de plástico são produzidas anualmente. Estima-se que já existam 4,9 bilhões de toneladas de resíduos plásticos. É muita coisa. Diferentes tamanhos, composições. E há uma estimativa que até 2050 essa quantidade aumente em torno de 12 bilhões de toneladas, 12 trilhões de quilos. É inimaginável. O plástico não se decompõe facilmente. Ele não é orgânico. Ele não apodrece quando se joga lá na terra. Hã? Mais de 98% dos plásticos são produzidos a partir de fontes fósseis, muita coisa derivada lá do petróleo, além de incorporar outros aditivos químicos ah, a esses plásticos, nesses polímeros, para lhe conferir algumas propriedades específicas. Essas preocupações ambientais críticas levantaram a criação, pessoal, da comissão Minderu-Mônaco, que avalia os impactos, então, desses materiais sobre a saúde humana. E, a partir dessa iniciativa, 175 nações concordaram em estabelecer um acordo internacional, juridicamente vinculante. Isso, pessoal, há 3 anos atrás, lá no Fórum Econômico Mundial em 2022. Todavia, ainda se sabe pouco, pessoal, sobre os efeitos dessa exposição, dessa absorção dessas partículas plásticas. Olha só, o termo microplástico, só para a gente diferenciar, o termo microplástico foi proposto por Richard Thompson em 2004 e refere-se a partículas plásticas cujo tamanho superior a 1 micrômetro, que é a milésima parte de 1 milímetro,
e inferior a 5 milímetros. Esse é o microplástico. E o nanoplástico? O nanoplástico são aquelas partículas menores do que 1 micrômetro, menor do que a milésima parte do milímetro, literalmente invisível aos nossos olhos, mas que o nosso organismo vai absorver e está absorvendo. E estima que 5 trilhões de partículas de microplásticos estejam flutuando no rio e oceanos e praias de todo o mundo. Como eu disse, não tem muita coisa ainda definida apropriadamente, quais são as consequências. Então, o pessoal está trabalhando, as universidades do mundo inteiro, os pesquisadores estão pesquisando quais são os impactos na vida do ser humano, não é? A toxicidade, eh a toxicidade do nanoplástico, em especial, é muito grande, sobretudo para rins, para fígado. No que diz respeito à exposição alimentar, microplásticos foram encontrados, pessoal, em frutos do mar, açúcar, sal, mel, água, de torneira, água engarrafada. Estima-se que os humanos consumem 39.000 e 52.000 microplásticos por ano. Isso é uma estimativa. Quando a via de inalação é considerada, esse número aumenta para 74.000 a 121 micronanoplástico anual, né, respiração. É é muito complicado, pessoal, porque nos falta ainda esses, dados efetivamente. Daqui a pouco, quando começar a aumentar doenças, consequência desses microplásticos e tal, e por aí afora vai. Além dos efeitos diretos, há também preocupação com os aditivos. Eu falei lá no início, os aditivos usados na fabricação dos plásticos são cerca de 2.712 compostos conhecidos. Olha a gravidade, alguns deles classificados, por exemplo, como cancerígeno, capaz de provocar danos ao DNA, apoptose, que é o comprometimento do sistema imunológico, né? Certos tipos de câncer. É grave? É. Nós sabemos muito? Não. Mas fica aí essa ideia ou esse alerta que a gente possa ler mais, pesquisar mais a respeito dos riscos que estão chamando aqui desses riscos invisíveis no que diz respeito aos nanoplásticos, aos microplásticos, perigo invisível e sem fronteira. Tudo bem? Pessoal, então tá joia. Deixa o seu like, comente, sugira temas, pode ser relacionado a esse, que talvez tenha ficado incompleto. Eu tenho certeza que ficou incompleto, sim. Nós certamente no futuro voltaremos a falar mais quando tiver algo mais concreto. Tá bom? Qual a sua opinião? Você acha que isso é um alarme falso? É fake news? Ou é algo para se preocupar, que possamos cobrar das autoridades? Nós estamos falando de direito à vida, pessoal. Direito à vida. Tudo bem? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.